Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sábado, dia 30 de novembro, estamos na 34ª semana do Tempo Comum. E hoje a igreja celebra a festa do apóstolo Santo André. Vamos meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu irmão, pai de Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Hoje, a igreja alegremente celebra um dos 12, o apóstolo Santo André, conhecido também como o irmão de Pedro, príncipe dos apóstolos. Sempre quando a igreja, numa festa do apóstolo, se volta à figura dos apóstolos, ela se volta para a sua realidade genuína, original. Porque uma das notas da igreja é apostólica. A nova aliança estabelecida em Jesus, pelo seu mistério pascal, reuniu um povo para si. Jesus, pelo seu mistério pascal, reuniu um povo para si, que é a igreja. E essa igreja ela é fundamentada na figura dos 12 apóstolos. Cristo é o fundador e fundamento, e essa realidade da fundação é transmitida de uma maneira original na figura dos 12. Então, quando nós dizemos que a nossa fé é apostólica, isso é uma comprovação que aquilo que a igreja professa na sua estrutura de fé, no seu dogma, no seu credo, ela não é algo elaborado por um silogismo, não é um pensamento, uma filosofia, não. É algo que foi revelado e que de fato veio genuinamente de Jesus através daqueles que viram e ouviram e anunciaram, que foram os apóstolos. A igreja, ela surge a partir da pregação dos apóstolos. E quando nós celebramos a festa de um apóstolo, nós temos a oportunidade de renovar essa realidade genuína, original, de voltar ao primeiro amor, de fato, atualizarmos a nossa identidade autêntica, original e verdadeira. Hoje nós celebramos Santo André e nós temos um dos chamados mais lindos, esse chamado de Simão Pedro e André, de Tiago e João, às margens do mar da Galileia, aquele chamado que mudou a vida daqueles homens que, ao ouvir a voz de Jesus, ao ouvir a voz do Senhor, eles deixam tudo. E de fato, na fé que recebemos os apóstolos, nessa transmissão da fé, essa fé que vai sendo transmitida na história da humanidade, e uma das manifestações é que esse chamado ele vai se atualizando, porque muitos homens, mulheres, também hoje, a partir desse chamado dos apóstolos, também fizeram uma experiência com o Senhor, com esse chamado de Deus. Talvez hoje, ao olhar para a figura de Santo André, somos chamados a renovar o nosso chamado, esse querer de Deus ao nosso respeito. E renovar o nosso chamado é talvez fazer o nosso coração recordar que a vontade de Deus a nosso respeito é imutável. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus, ele não abre mão, ele não desiste. Talvez que bom nós escutarmos um Deus que
nos conhecendo, sabendo do barro que somos feitos, sabendo da nossa pobreza, da nossa pequenez, da nossa miséria, da nossa fraqueza, se Ele nos chamou, Ele não volta atrás. E todavia, também olhar para a figura de Santo André, de que ao acolher, ao conhecer Jesus, e quem nos testemunha isso é São João. Aqui nós vemos o relato de Mateus, que os dois são chamados juntos, mas no Evangelho de São João, João e André, é André que está com João lá no capítulo 1, e depois que ele passa aquele tempo com Jesus, ele corre e leva Pedro a Jesus. Ele leva Pedro a Jesus. Queridos irmãos, amadas irmãs, que nós possamos escutar o chamado de Deus, renovar o nosso chamado. E o nosso chamado é também ser canal, que a nossa vida também possa ser um grande chamado de Jesus a muitos outros. Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.